Alegria, satisfação imensa, uma honra sem igual estar tendo mais uma oportunidade para falar do amor de Deus, de tudo aquilo que Ele tem feito em nossa vida, e nada nos faz sentir tão alegre do que a nossa salvação, dele ter nos tirado do mundo, ter nos tirado da bebida, das drogas e ter nos colocado aqui. Você não sabe o quanto me vem à mente 22 anos atrás. Todas as vezes que tenho uma oportunidade, e como essa, ímpar, e às vezes não é falsa humildade, a gente olha assim, e quando o pastor está, principalmente, eu fico pensando, por que eu vim? O que é que eu vim fazer? Mas o pai sempre gosta de estar com os filhos por perto, né? Então a gente, como filho, obedece, e não tem nada melhor do que estar perto do pai. E esse tempo que estou em Rio Largo, Deus só tem abençoado a minha vida. Comigo tem acontecido o que o pastor narrou nesse instante, andando a pé, de carruagem e de avião. E de van também. Deus abençoe nosso pastor por tudo. Pastor Hernande foi quem me apresentou a Rio Largo, posso dizer assim. E essa pessoa ótima que é o nosso pastor. Deus abençoe a todos os obreiros e a todos os irmãos. E nós somos de casa. Ezequiel, capítulo 37. Não poderia deixar de fazer menção, diácono Ageu. Esse trabalho, né? Esse é o trabalho árduo, não é um trabalho para qualquer um, é um trabalho de coragem contínua e de uma persistência sem comparação. É o trabalho do solitário, é o trabalho do solitário, mas a recompensa de Deus ela é certa e nós sabemos disso. Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito e pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do abismo e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão reviver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Amém? Nós sabemos que Ezequiel é o profeta da restauração. É o profeta da mensagem da mudança. Mas também ele é o profeta da mensagem da confirmação do que estava acontecendo na vida do povo de Deus. A vida de Ezequiel, ela não foi uma vida preparada para ele ser profeta. Nós sabemos que Ezequiel é de linhagem sacerdotal, é filho de sacerdote, e automaticamente ele também um sacerdote. Ezequiel agora nasce, é criado para esses fins, aos 7 anos ainda, aprendendo, estudando em casa com os pais e a mãe. Depois vai para a escola para que ele pudesse aprender sobre ciência, matemática, sobre a sua religião, sobre as leis de Deus, para que quando ele completasse 25 anos, ele estivesse pronto para receber o certificado e a formação de sacerdote. Automaticamente, após os 25 anos, ele passaria mais 5 anos no estágio, fazendo residência, para que quando ele tivesse com 30 anos,
então ele pudesse agora exercer o seu ofício como sacerdote oficial. O que acontece é que no meio desses planos, tanto dos pais como de Ezequiel e daqueles que o rodeavam, as coisas mudaram de repente, quando Nabucodonosor agora vem pela segunda vez, levando 10.000 homens cativos para a Babilônia. E no meio desses 10.000 homens estava justamente Ezequiel. Ezequiel agora que tanto se preparou para o seu sacerdócio, quando chega a sua idade de ter o certificado de sacerdote, agora ele é levado para a Babilônia, agora como escravo para viver na lei e nas regras dos caldeus. Imagino eu o sentimento de Ezequiel, de ali ele não poder exercer o seu ofício, não poder se preparar. Os anos começam agora a se passar, os meses, os dias, e aquilo com certeza machuca o coração de Ezequiel, porque de repente alguém chega e pergunta: o que é que você sabe fazer? E ele diz: eu entendo de veterinária, eu preciso saber se o animal está bem, com saúde, para poder ser oferecido como sacrifício. Também entendo de medicina, tenho que verificar se o leproso está bem, está com saúde, para voltar ao convívio da sociedade e do templo. Eu também entendo de oração, esse é o meu forte, é interceder, é orar, é levar as necessidades do povo a Deus. E alguém diz: Ezequiel, aqui você não vai poder exercer, aqui você não vai poder se preparar, porque o seu templo ficou, e ainda tem mais, em pouco tempo ele vai ser destruído, e aqui não tem templo, aqui você não oferece sacrifício ao seu Deus, aqui vai ter que viver na regra dos caldeus, subordinado às ordens de Nabucodonosor. Completa-se 5 anos agora de Ezequiel no cativeiro. Vem a mensagem de Deus a Ezequiel. A mensagem de Deus a Ezequiel agora é para que ele fosse exercer o seu ofício, não como sacerdote, mas o Senhor agora o chama para que ele se levante como um profeta. Aquilo que parece, ou para muitos, ou alguns pode parecer normal, mas não é. Alguém que se preparou para ser sacerdote a vida inteira, de repente agora ele precisa se levantar como um profeta. O sacerdote era aquele que levava as lamúrias do povo a Deus, era aquele que intercedia. O profeta era aquele que trazia a mensagem de Deus ao povo e que nem sempre agradava. Quando o sacerdote dizia: Deus perdoa porque ele se arrependeu, dá uma chance, Deus mandava o profeta ir lá e dizer: não viverás, mas morrerás. O sacerdote orava e dizia: Deus manda chuva para que haja prosperidade. Deus usa o profeta e ele vai lá e vai dizer: não vai chover durante esses anos. Então não era fácil para Ezequiel. E eu acredito que foi impactante quando Deus o chama. E na minha concepção ele poderia dizer: mas Deus, Senhor, eu me preparei tanto, a minha família, a linhagem, a minha família toda a minha descendência, e agora, de repente, quase 30 anos, Senhor, esperando para que alguma coisa diferente acontecesse, mas dentro daquilo que eu sempre esperei. Mas Ezequiel, ele não questiona. Ezequiel, ele não discorda do que Deus mandou ele fazer. Porque o vento de Deus sopra onde quer. Não se sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido de Deus, que não faz a sua própria vontade, porque não vive segundo a carne, mas faz a vontade de Deus, porque é dominado, guiado pelo Espírito Santo do Senhor.
O contexto que Ezequiel se encontrava não era um contexto favorável. Não era um contexto, era o pior momento da história de Israel. O pior momento, a maior humilhação. O povo que o seu Deus o tirou com mão forte lá do Egito, que fez implodir as muralhas de Jericó, que teve os maiores reis da sua história, agora está desolada, como disse Jeremias. Agora está sem coroa e sem glória. O coração dos homens estava entristecidos. O Salmo 137 vai nos dizer que estavam tão desanimados, que aqueles que os açoitavam diziam: toca-nos para nós um hino de Sião. E eles diziam: não há alegria em nós, estamos longe do templo, estamos longe de Sião. Os nossos instrumentos agora estão guardados, e eles não serão tocados mais. Ezequiel se encontrava nesse meio e nesse momento. Mas o que me chama a atenção é que quando eu trago e penso nos dias de hoje, se nós tivéssemos, ou alguns de nós tivéssemos lugar de Ezequiel, nós poderíamos pensar em sair daquele ambiente. Nós pensávamos em sair daquele local. Quem sabe nós poderíamos pensar em um local melhor, porque aquele que estavam às margens do rio Quebar, eles estavam murmurando, estavam mais tristes do que todos os outros. Havia uma desesperança, existia uma falta de confiança enorme naqueles, porque os mais instruídos estavam estudando, questionando. Tinha outros que já trabalhavam para o rei, tinha outros que já tinham se vendido, mas tinha aqueles que lamentavam todos os dias. E eu penso que se fosse eu diria: Deus, me tira daqui. Eu sei que não está fácil, mas me tira daqui. O meu redor, ele não é favorável. É muita gente desanimada, é muita gente triste, é muita gente cabisbaixo, é muita gente sem esperança, é muita gente que já largou os instrumentos lá no salgueiro, é muita gente que já abriu a boca para dizer: eu não faço, daqui eu não me envolvo, a minha cadeira se chama número último, agora eu não faço mais nada. Eu desanimei de vez, eu parei de vez. Quem sabe se fosse eu dizeria: Senhor, me tira desse local. Mas é engraçado que é nesse meio e nesse contexto que Deus levanta Ezequiel, e Ezequiel era alguém que também estava em cativeiro. Então o que é que eu aprendo? É que você não precisa e você não vai sair do lugar que você está. Você não vai pedir a Deus para Deus te levar para um lugar que você imagina que é melhor. Você não vai dizer: Deus, eu preciso sair desse ambiente. Sabe por quê? Porque é no meio dessa tribulação, é no meio desse furacão que Deus vai te levantar com uma voz profética, no meio dos desanimados, no meio daqueles que estão desistindo. É no meio dessa luta e dessa prova, é no meio desse contexto de tanta gente querendo parar, que Deus vai te levantar, Ezequiel, com uma palavra de restauração. Então não diga mais: eu vou sair, mas diga: Deus, usa-me, eis-me aqui, usa minha boca, envia-me a mim. Eu não vou sair desse lugar, mas eu vou ser boca profética neste lugar. Arramalagasobianacá, remelega subianta caia na bagaço, onde anda lá bianagá. Ezequiel viu os céus abertos, ele viu a glória de Deus, coisas tremendas, era muito forte.
ele cai como morto, ele cai com o rosto no chão. E Deus diz: eu sei, Ezequiel, o que você viu realmente é muita coisa e é muito grande, mas eu preciso que você se levante, porque eu preciso falar com você. Mas Senhor, não tem mais. Se levanta, Ezequiel, põe-te em pé, filho do homem, porque eu preciso falar com você. Ele disse para Jeremias: Jeremias, levanta-te e desce. Mas Senhor, levantar para descer de novo, deixa eu aqui. Mas vai levantar do desânimo, Jeremias. Levantar da falta de fé, Jeremias. Levantar da falta de confiança. E eu vou descer aonde? Agora você vai descer para ter revelação. Agora você vai descer para ter comunhão comigo. Sabe o que é que eu aprendo? É que nós temos uma forma de ter nossos amigos. E nós temos as pessoas que nós confiamos. Não que nós não confiamos nas outras, mas vamos lá. Nós temos aquelas que existem algumas coisas que ela consegue assimilar, ter uma maturidade de ouvir. Já tem outras pessoas que não têm maturidade de ouvir os nossos segredos. Então olha, eu vou contar para o A isso, porque ele vai me ajudar em oração. O outro eu não vou, porque ele vai se escandalizar, ele não vai entender, vai querer tomar minhas dores. Aí eu fico pensando, se a gente tem seleção para dizer quem pode ou não ouvir os nossos conselhos, aí eu fico pensando, e por que Deus vai revelar a sua glória a qualquer um que está prostrado, que já desistiu, que largou mão do arado, mas fica dizendo: fala comigo, me usa, Senhor. Deus não tem alegria aquele que larga a mão do arado e volta atrás. Se a gente consegue selecionar a quem a gente vai contar os segredos, Deus não fala com quem se prostra, Deus fala com quem se levanta. É as costas sangrando, mas a boca dizendo: eu estou de pé, as costas doendo, o coração chorando, mas você de pé caminhando. Mas por que você está caminhando assim? É tanta calúnia, é tanta angústia, é tanta porta fechada. É porque o meu alvo não é a terra, o meu alvo ainda é o céu. E ainda que as portas se fecham, mas o que me alimenta ainda é ver a glória de Deus, ainda é ver a graça de Deus. Eu não vivo na horizontal, eu não vivo do que o homem dá, eu não vivo do que o homem provê, eu não vivo do que o homem promete, eu não vivo do que o homem diz, eu vivo do que Deus fala, eu vivo do que Deus fala, eu vivo do que desce do céu, eu vivo daquilo que vem do alto. Lobiandogo chorramadagas. Lobiandagas. Capítulo 37 é algo extraordinário. A Bíblia é extraordinária do começo ao fim. Deus é muito específico em algumas coisas. Capítulo 37, esse momento aqui da restauração, esse momento que Deus, eu acho bom porque ele mesmo narra. Ezequiel disse que veio sobre mim a mão do Senhor, e ele disse: ela me levou em espírito a um vale que estava cheio de ossos, que estavam sequíssimos e que eram muito numerosos sobre a face do abismo. Mais adiante o Senhor vai dizer a Ezequiel: esses ossos é toda a casa de Israel.
E eu tenho certeza que Ezequiel sabia que aquilo representava o povo de Israel, que os seus pecados eram muitos, e eles mesmos já diziam: nós pecamos contra Deus e não já existimos. E Ezequiel disse: mas veio a mão do Senhor e levou-me em espírito ao vale. Na minha concepção, Ezequiel, ao ver o vale, ou a saber do vale, ou a saber da situação de Israel, não precisava Deus falar para Ezequiel, porque ele já sabia qual era a situação de Israel. Mas ele disse: não, mas a mão do Senhor foi quem me levou lá. Eu vou porque eu sei que eu posso resolver. Eu vou porque eu vou dizer a verdade lá. Eu vou porque eu tenho conhecimento de causa. Eu vou fazer do meu jeito porque eu tenho experiência suficiente. Se fosse eu, e se eu estivesse lá, diria: Ezequiel, vai tu mesmo. Tu mesmo pode julgar a situação de Israel. E ele iria dizer: não, eu posso até ver, eu posso até imaginar, mas eu não posso sair daqui se não for levado pela mão de Deus e na direção do Espírito Santo. Como presbítero, deixa eu te dizer uma coisa: eu vou coordenar aqui porque eu vou colocar nos eixos. Eu vou reger aqui porque agora entrou alguém que sabe fazer. Ezequiel ia dizer: é tolice. Tem que ser na direção do Espírito. Tem que ser na direção do Espírito. Chamaram um grande pastor conhecido de todos nós e disseram: vamos ali resolver algo. E o pastor disse: um momento. Vai fazer o quê, pastor? É rápido. Ele disse: não, eu vou pegar a Bíblia. Não, não precisa. Aí o pastor Arnaldo disse: eu só vou se levar a Bíblia. Eu só vou se for guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu só faço se o Espírito me guiar. Eu só vou se o Espírito mandar. Eu só levanto se o Espírito mandar. Não era o povo que guiava a nuvem, era a nuvem que guiava o povo. Era Deus quem guiava o povo, era Deus quem ordenava o povo. É a presença do Espírito quem vai te ajudar a tomar a decisão, a fazer a coisa certa. Não toma por si próprio. Mas irmão, mas está muito claro aos meus olhos. Eu sei. Mas se Deus não te mandou fazer nada, fica no teu lugar. E ele disse que andou sobre o vale. E o vale, a quantidade era muito, estava esborrando o vale. E estavam sequíssimos, ó. Se estavam sequíssimos, isso quer dizer que fazia tempo que estava ali. Olha a situação do pecado de Israel. Os ossos já se secaram. E nós já não somos. E o Senhor disse para o profeta: observou o vale? Observei. Percebeu o ambiente do vale? Percebi. Tinha algum sinal de vida? Nenhum. Mas Ezequiel, o que é que você diz? Poderão esses ossos voltarem a viver? Quase que eu perco a minha bênção. Quase. Ezequiel, poderão reviver esses ossos?
Senhor, Tu sabes. Como assim, Ezequiel? Eu não posso. Tu pode. Eu não tenho. Tu tem. Eu não tenho poder. Tu é dono de todo poder. Eu não dou vida. Tu é o dono da vida. Eu só conheço por fora. Tu conhece o coração. Não adianta eu dizer, Senhor, aqui que não tem jeito, porque eu sei que na tua mão tudo tem jeito. Ele é aquele que mede o oceano a palmo, é o que pega o mar com a concha da mão, é aquele que os raios se apresentam e pergunta onde devem cair, é aquele que chama as estrelas pelo nome, é aquele que disse a Jó: diga ao mar vai e ele vai, eu digo ao mar vem e ele vem. Ainda tem mais, Jó, quando eu quero eu sopro e ele congela. Isaías disse: a mão dele estendida está, quem pôs a fará voltar atrás, operando ele, dando vida a ele, ressuscitando ele, curando ele, libertando ele. Quem impedirá? Ninguém. E Ezequiel foi inteligente. Senhor, Tu sabes. Certíssimo. Mas olha a responsabilidade. Você e eu somos Ezequiel agora. Nós olhamos para o céu, já olhamos a situação nossa. Você pensou nela agora? Na situação mais difícil? Na situação. E você já apontou para o céu e disse: Senhor, Tu sabes. E o Senhor nem é assim não, Ezequiel. Então profetiza. Então profetiza. Você entendeu? Ezequiel olhou para o vale e disse: Senhor, é difícil, mas o Senhor sabe, o Senhor pode. Então profetiza, Ezequiel. Começa a abrir a boca, Ezequiel. Você entendeu? Porque um monte de gente. Por que eu disse que eu quase perco a minha bênção? Por ter esse entendimento e quase que permitir fazer igual a Asaf, né? Os meus pés quase, ó. Aleluia. Mas, irmão, o ambiente não está bom, eu sei. O ambiente não está legal. O lugar que eu estou, eu quero me mudar, eu quero sair. E o que é, irmão, que tem a ver aqui com Ezequiel? Se eu não estou satisfeito. É como se Ezequiel fosse dizer: e aí, vocês fizeram o que eu fiz? Você entendeu? Você fez o que Ezequiel fez? Você profetizou sobre o lugar? Você abriu a boca para abençoar o lugar? Ou você simplesmente está dizendo: aqui não é o meu lugar, eu vou fechar as portas, eu vou sair, eu vou me mudar, eu vou largar tudo? E Deus está dizendo: abre a boca, começa a profetizar, para você ver o fazer. Comece a abrir a boca no lugar, comece a abrir a boca no ambiente, comece a profetizar a bênção, comece a ver Deus operar. Enquanto você abre a boca, você vai ver o vento começar a soprar, o Espírito começar a transformar. Não me leva mal, não me leva mal, mas eu passei longe dessa escola. Eu falo isso de coração. Não é para machucar ninguém. É que eu não sou folha seca levada pelo vento. Eu sou um ser humano guiado pelo Espírito. Ainda que eu esteja nas trevas, a luz vai brilhar, a luz vai chegar, a porta vai se abrir, a promessa vai se cumprir. Quem quiser se mudar, se mude, mas do lugar que Deus me chamou eu não saio.
Ei. E o Senhor disse: profetiza sobre esses ossos. Agora diz uma coisa: ossos secos. A tradução vai dizer: ouçam a palavra de Deus. Não tem, irmão, não tem como não ter mudança. Você entendeu? Não tem como o ambiente continuar do mesmo jeito. Porque o Senhor disse a Ezequiel: profetiza. Mas ele vai dizer: agora diga, ouçam a palavra de Deus. Não era a palavra do profeta, a palavra era... Jeremias disse: veio a mim o que? A palavra. Ele disse: eu não tinha palavra. Eu não sou dono da palavra, eu não sou detentor da palavra. A palavra não nasceu em mim, a palavra foi revelada, mas a palavra ela vem do céu. Então quando você profetizar, ele disse: você quer profetizar do seu jeito, da sua forma, quer corrigir do seu jeito, fazer do seu jeito. Aí o Senhor disse: Ezequiel, para não dar errado, tu não esquece, viu? Tu diz lá: ouçam, mas ouçam a palavra de Deus. Mas por quê? Porque é a palavra que traz avivamento, é a palavra que faz os ossos secos ouvirem e tornar a ter vida, é a palavra que liberta, é a palavra quem cura, é ela quem ressuscita, é ela quem fortalece, é ela quem vai te ajudar, é ela quem vai te guiar, é ela quem dorme contigo, é ela quem levanta contigo, é a palavra de Deus. Não é conselho nem profetada por aí, não é alguém que só é do manto, do remanto, mas é intrigado de um monte de gente, fala mal do pastor, fala mal do ministério. A palavra é de Deus. Quem é usado por Deus prega a palavra de Deus. Quem é chamado por Deus prega a palavra de Deus. Porque é a palavra quem muda, é ela quem sopra o vale. Aleluia. Aí alguém ligou e disse: Adriano, deu certo, não foi aquele negócio? Aí eu digo: foi, rapaz. Aí ele: está vendo como Deus é? Aí eu disse: eu sempre soube. Mas tu lembra como foi que aconteceu? Eu disse: lembro. Lembra que estava a gente tudo orando tal, e chegou umas pessoas, profetizaram para tu? Lembro. Ele disse: mas tu lembra que Deus me tomou, rapaz, de uma forma ali, que quando eu me lembro eu me arrepio todo. Eu disse: meu Deus, eu sou ruim para descabriar alguém assim, né? Deixar alguém triste, eu sou horrível. Mas tem coisa que não dá, né? Aí eu disse: foi, varão, continue orando assim, dê lugar a Deus mesmo, para Deus lhe usar. Viu? Aí ele: mas deu certo, não foi? Eu digo: foi. Eu querendo desligar o telefone para não perder a amizade. Aí, mas varão, olha, Deus me usou outro dia também, para fulano de tal, ciclano de tal. Deus abriu uma porta, está em Nova York, está em Los Angeles e tal. Aí eu disse: varão, leva a mão não. Vou pedir licença para falar isso aqui com todo respeito. Eu disse: você não leva a mão não que eu vou falar? Ele disse: não. Ele disse: eu e tu e a jumenta de balão é a mesma coisa. Adriano disse: não é, varão, é. Se a gente pecar já era. Agora a palavra de Deus não. Aí eu disse: sabe o que eu e tu somos? Aí eu disse: olha para as paredes da tua casa, não sei se tem coluna. Tem ferro nas colunas. Ele disse: tu está vendo aí o ferro? Tá não, então pronto. Porque o profeta aqui não aparece, quem aparece é a palavra. Chegaram e disseram: João, aquele que chegou está pregando, está ensinando. João disse: homem, se meta não, eu tenho que diminuir, e ele quem tem que crescer. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés, eu só batizo com água, mas ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. E ele disse: e eu profetizei conforme o Senhor me mandara. Você vê, né, a classe, né? A classe.
Ele disse: eu profetizei conforme o Senhor me mandou. Eu não precisei enfeitar muito. Alguém passeou comigo tanto, sabe, esses dias, e eu vou junto. Eu pedi para o Senhor: eu não posso rejeitar os meninos, porque eu também sou um. E alguém passeou tanto, James, comigo, e eu tenho um problema de coluna sério. Tenho uma perna menor do que a outra. Passeou, disse Jesus, e essa profecia vai terminar, esquecer. Aí depois que terminou, que profetizou, falou um negócio e eu percebi que esqueceu o que ia falar. Aí Ezequiel disse: não, a palavra veio, eu falei. A palavra veio, eu profetizei. Eu não precisei ensaiar. Eu não precisei fazer muita pirueta, sabe? Eu estou falando dos exageros, irmão. Eu também sou do manto. Eu gosto do fogo de Deus. E quando a gente está alegre, não tem quem nos segure. Mas a gente não pode burlar aquilo que Deus nos dá. A gente não pode acrescentar alguma coisa da revelação que Deus nos deu. É a palavra e pronto. E deixa ela agir. Ele disse: a palavra eu profetizei, mas ele falou que tudo quanto o Senhor. Oh. Vamos se pôr de pé, só para a gente concluir. Ei. Antes de eu falar aqui, o último ponto. Tem alguém para Jesus aqui nessa noite? Tem alguém aqui? Toca nele, toca nela e só faz assim: vai lá. O que o Senhor fez na vida desses daqui, vai fazer na tua também. Oh Espírito Santo, toca aí nas vidas. Toca aí nas vidas. Então vamos invocar a presença de Deus. Olha só o que é que aconteceu. E a gente precisa lembrar disso. Ezequiel disse: eu profetizei conforme o Senhor me mandara. Ele disse: enquanto ele profetizava, a primeira vida já está vindo. Ele disse que enquanto ele profetizava, então eu entendo, pastor, que Deus pegou e colocou ele de frente, de costa para o vale. E Deus falando com ele, e ele profetizando. Vê bem, enquanto ele profetizava, ele disse que começou a ouvir o que? Um reboliço. Você entendeu? Quando a gente está de boca fechada, a gente só ouve o que a gente não quer. Aí o diabo manda, desmanda. Quando a gente abre a boca, aí começa a acontecer alguma coisa diferente. É engraçado que ele disse: houve um reboliço. Aí ele virou para ver o que era. Quando ele se virou para ver o que era, ele viu que era osso se juntando ao seu osso. Só que o que eu aprendo é que o pé, irmão, não estava junto da canela. O pescoço não estava junto da cabeça. Cada um estava num canto. Imagina o pé dizendo lá: olha, eu não vou voltar para aquela canela mais. Aí tinha um crânio do lado e disse assim: vai. Não vou, vai. Por quê? Ele profetizou a palavra. Não tem como a gente resistir à palavra. A gente estava morto há muito tempo, mas o homem lá de cima disse: vai voltar a ter vida. Quando Ezequiel olhou e viu que osso estava juntando no osso. Sabe o que é que nós vamos profetizar nessa noite? Você quer? Levanta a mão comigo e diga assim: eu vou abrir a boca hoje. Diga aí: Deus, faz rebuliço lá. Diga: faz rebuliço lá. E sabe qual é o rebuliço que Deus vai fazer na tua vida? Vai começar a colocar tudo no lugar. Vai começar a colocar tudo no lugar. Vai começar a colocar tudo no lugar. Quando você abrir a boca para profetizar. Aí quando tudo estava formado, Ezequiel olhou e disse: Senhor, por dentro
dentro está vazio, por fora está bonito. Aí o Senhor disse: ei, Ezequiel, agora profetiza o Espírito que venha dos 4 ventos sobre esse lugar. Aí você vai dizer: Espírito, sopra nesse lugar, sopra nesse lugar, sopra nesse vale, ressuscita esse vale, levanta os que estão mortos, ressuscita, Senhor. Começa a pôr tudo no lugar, começa a pôr tudo no lugar, começa a pôr tudo no lugar. Abre a tua boca, abre a tua boca, profetiza a palavra, profetiza a palavra e começa a dizer: ossos secos, ossos secos, ossos secos, ossos secos, ossos secos, ossos secos, ouça a voz, 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 ouça a palavra.